Muito bem, tá aí, pessoal. Já saiam daqui hoje sabendo que voltarão ano que vem. Vamos dar sequência ao novo mercado de capitais para o agro. Tenho o grande prazer de chamar ao palco Marcos Boita, gerente financeiro CMAA, e o Rodrigo Amato, CEO e founder da Lagos. Ele será o mediador. E nós tivemos um imprevisto com o Jefferson. O Jefferson não poderá vir, então os nossos dois panelistas estarão aqui compartilhando esses conteúdos com vocês. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, uma salva de palmas. Obrigada. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Boita. Agradecer aqui poder dividir esse painel contigo. Sempre um prazer trocar ideia com pessoas ativas e participantes do mercado. Acho que o evento aqui, né, o crédito focado no agro, que é um dos motores da economia brasileira, é um tema hoje muito em voga. O agro é um demandante de capital por natureza, né? E a indústria financeira sempre buscando soluções inovadoras para que a gente consiga trazer este capital de uma maneira mais eficiente, e aí seja ela mais rápida ou mais barata, né, para o incentivo e para a melhoria da competitividade do nosso agro aí na competição global, né? No fundo, commodities tem essa característica, né? Aqui a ideia é a gente explorar como que o mercado de capitais pode ser um viabilizador de funding, né? Um viabilizador de acesso a capital, mas na busca por a gente democratizar esse acesso, né? O mercado de capitais hoje no Brasil, a gente tem uma aura muito Faria Limer, né? Então, assim, é só para empresas gigantes, só para companhias com os maiores níveis de governança e tal. E, feliz ou infelizmente, isso ainda é uma verdade, porque a gente tem, né, muitas operações que são feitas no mercado de capitais, e no instrumento principal aqui, que é usado pelo agro para esse tipo de captação, que é o CRA, né, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, a gente costuma ver, usualmente, os mesmos nomes de companhias emissoras, né, ou devedoras dos CRAs, e isso já tem hoje uma boa aceitação pela pessoa física. No caso do instrumento do CRA, tem o benefício fiscal, né, a isenção do IR para a pessoa física investidora. Então, o mercado se desenvolveu, né? A gente falava isso um pouco antes lá fora. A lei é de 2004 e o mercado acho que foi começar a se desenvolver lá para 2010, 2011 de verdade, né? E hoje já no CRA aí daqui a pouco uma carteira que bate 100 bilhões de reais. Mas o fato é que as operações ainda elas são de um ticket médio muito grande, né? E a gente usualmente vê os mesmos nomes. Partindo disso, Boita, aí a CMA que já há um tempo fez a sua estreia, né, no mercado de capitais e passou pelo processo de evolução, de transformação da sua governança. Queria que você dividisse um pouquinho com a gente aqui como foi esse processo, né, a CMA se adaptando a esse hoje alto padrão aqui que a gente tem de necessidade para um acesso ao mercado de capitais em volumes maiores, como, por exemplo, os que a CMA já acessa, né, para que aí, a partir disso, a gente comece a desconstruir os desafios de como baixar essa régua. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a toda a nossa plateia, que prestigia tanto de forma presencial como de forma online. Gostaria de também agradecer a Conacred pela promoção desse evento, um evento tão importante para o crédito no agronegócio. Rodrigo, eu vejo que é muito importante esse tipo de pauta, esse tipo de tema que a gente está discutindo. É um marco histórico para o departamento de crédito voltados para o mercado de capitais. Tem uma jornada muito grande e muito importante para ser tracejada. Eu sou Marcos Boita, eu tenho 20 anos de experiência no agronegócio voltado para finanças empresariais. Hoje eu atuo como gerente financeiro na CMAA. A CMAA é uma empresa do agronegócio, uma empresa empreendedora e utiliza muito o mercado de capitais. Foi uma das pioneiras no setor
a estar fazendo operações de mercado de capitais. Em 2014, quando era muito pouco divulgado ainda o mercado de capitais, nós fizemos uma emissão na época foi feita sem rating, foi um sucesso, ajudou bastante na evolução da companhia nos próximos anos. Nós trabalhamos os modelos de governança, nós investimos bastante na capacitação interna, emitimos um rating hoje, que é rating público, pela Standard Poor's, duplo A flat, hoje com perspectiva estável. E toda essa transformação, esse acesso ao mercado de capitais, permitiu que a companhia anualmente tivesse um crescimento muito impactante. Hoje a companhia consegue crescer 20% ao ano desde a sua constituição, e o mercado de capitais eu vejo que foi fundamental para essa trajetória. Contribuiu bastante na nossa evolução. Ano a ano, a gente vem conseguindo fazer operações cada vez com estruturas mais benéficas, relacionadas a condições de estruturação, garantias, prazo, custo e simplificação. A nossa primeira emissão foi feita em 2014, ela demorou quase um ano para ser constituída, para ser liquidada e distribuída. Foi bem complexo, foi um aprendizado muito grande. E conforme a gente foi aprendendo sobre os instrumentos, as diversidades, a diferença de cada um, a gente foi aperfeiçoando nossos modelos, foi simplificando, montando uma esteira. Isso permitiu que a gente chegasse em 2023, agora em janeiro, em pleno boom do mercado, em plena crise que ocorreu relacionada ao efeito Americanas, nós fizemos uma operação com muito sucesso. Uma operação de R$200 milhões que foram emitidas com um prazo muito satisfatório, 8 anos total de prazo, 7 anos de carência, com custo muito adequado, custo equivalente a AAAs. Então, e essa operação ela foi emitida com 45 dias. Comparando com a operação passada, é muito impactante. Sim, sem dúvida. Isso é fruto do amadurecimento, né, da companhia e da aceitação que vocês conseguiram construir, né, na reputação da companhia junto ao mercado de capitais. Acho que esse é um exemplo muito emblemático de benefício que o mercado de capitais pode trazer. Né, como você comentou, o crescimento expressivo que a CMA vem tendo ao longo dos anos, eu acho que também se dá justamente pelo funding competitivo que traz a competitividade para o negócio de vocês, né, para o negócio principal da CMA. O negócio principal da CMA não é emitir dívida, né? É outro. É uma empresa do agro, não é uma empresa financeira. Mas isso é um motor de crescimento muito importante para te trazer competitividade. E aqui, quando a gente pensa na democratização, a gente está vendo a evolução do mercado de capitais. Hoje são novas ferramentas, novos instrumentos disponíveis, né, para além do CRA. Tem-se aí uma ideia, uma perspectiva de que a diversificação do funding também, de que a não dependência apenas da pessoa física como compradora direta do CRA possa favorecer nomes menos conhecidos, porque isso tende a trazer menos complexidade na venda do gerente do investimento, da pessoa física, né? Que é a indústria de Fiagro, que está nascendo ainda, né? Apesar de a gente já ter aí um par de anos do nascimento do produto, mas é uma indústria que ainda está nascendo, né? Acabamos de falar aqui que a lei do CRA é de 2004 e o mercado foi se desenvolver quase 7, 8 anos depois. Vocês, entendo que não é hoje ainda o perfil do tipo de emissão que vocês fazem para colocação mais para o institucional, mas vocês conseguem ver hoje já os Fiagros vindo para a mesa, para a discussão, os Fiagros participando dos roadshows, interessados? Sim, eu percebo. A gente tem nossos produtores de cana que fornecem matéria-prima. Essa é uma pauta muito frequente. O Fiagro, apesar de ser novo, né, está recém-chegado no mercado de capitais, desde 2001, a gente vê um crescimento muito consistente. Hoje já tem praticamente 16 bilhões de operações emitidas, base Ambima, setembro de 2023. É um crescimento muito impactante. Se compararmos ainda com outros fundos, como, por exemplo, fundo imobiliário, é uma participação tímida ainda. Porém, se a gente fazer uma analogia com toda a trajetória que os fundos imobiliários fizeram há 20 anos atrás, nós percebemos que o Fiagro tem uma grande jornada e muita capacidade de expansão. Porque se a gente comparar a participação dos fundos imobiliários com com o agronegócio no PIB brasileiro, a participação do agronegócio é muito impactante, muito superior. Então, eu imagino que até ouso dizer que há alguns anos, ainda uma grande jornada,
os FIAGROS podem estar fazendo uma conexão muito grande com o agronegócio e permitindo ter uma participação, às vezes, até superior aos fundos imobiliários no futuro. Eu acredito bastante também que esse é o caminho que a indústria vai seguir, né? É muito, hoje, mais conveniente, por exemplo, né, às vezes na pessoa física, em vez de você determinar ou escolher um CRI para investir, ser cliente, ser cotista de um fundo imobiliário, mesmo daqueles que investem em papel, né? Tem o FI tijolo, FI papel, um fundo de papel, mas que tenha um risco mais diversificado, mas que vai te entregar uma boa rentabilidade. Então, acho que do ponto de vista do investidor, é um amadurecimento da indústria para o agro também, para o financiamento agro, que entendo que deve acontecer, e com gestores cada vez mais capacitados, como foi o desenvolvimento da indústria de FI, né? E aí a gente vai para a próxima derivada do problema, né? Mais gestoras significa mais gente na rua captando, mais dinheiro, mais liquidez e papel. Vai faltar papel para comprar, né? Senão, se a gente ficar sempre nos mesmos emissores aqui, o mercado também não se desenvolve. Existe hoje um instrumento novo, que é a nota comercial, que a lei é de agosto de 2021, a 14195, e aí, particularmente, aqui pela Lacos, me sinto muito confortável de falar sobre esse instrumento, né, principalmente pelo fato da gente hoje ser líder desse mercado aí, com mais de 70% de market share de nota comercial. É um instrumento muito poderoso, assim, porque por ser um instrumento de mercado de capitais, ser passível de, assim como outros, né, mas o rito da oferta privada está previsto na lei, então dá uma segurança muito grande. E aí a tempestividade de você conseguir fazer uma operação no mesmo dia, né? Isso coloca a nota comercial, na nossa visão, como um instrumento fantástico para trazer mais eficiência e, sim, ser, talvez, o indutor aí de um grande acesso a mercado de capitais por companhias que, mesmo com uma governança em nível mais baixo ainda, né, aí não acessando mercados maiores, fazendo ofertas públicas, mas financiamento à cadeia e tudo mais, que isso sirva de lastro, de CRAs, de companhias como vocês, né? O uso da nota comercial, às vezes no financiamento a fornecedor, substituição a CPR, CDCA e coisas do tipo, é uma coisa que a gente já tem visto com recorrência. Vocês hoje na CMA, vocês estão discutindo o uso do instrumento nota comercial? Como que vocês enxergam esse instrumento dentro da cadeia de financiamento de vocês? Nós temos um exemplo bem prático e recente sobre a nota comercial, inclusive com o apoio da Lacos, que é um grande parceiro da CMA já há quase 5 anos. Recentemente, vocês apoiaram a gente na estruturação de notas comerciais, que foram bastante importantes para a nossa estratégia financeira do ano de 2023. E eu vejo, sim, que a nota comercial vem sendo cada vez mais utilizada. É um instrumento que não é novo, não é uma novidade, mas ele vem sendo utilizado no mercado de capitais com bastante ênfase nos últimos 3 anos. Crescimento bastante substancial, praticamente 65 bilhões de operações emitidas, aí, base setembro também. E vem sendo utilizado e cada vez mais discutido em operações de mercado de capitais, como um potencial instrumento de crédito. Quando a gente emite um CRA, é necessário ter um instrumento para a devedora. E, às vezes, por padrão, as empresas do agronegócio acabam utilizando a CPR, por já ter experiência, já ter uma esteira feita de análise desse produto, mas esse produto tem que ser olhado com bastante cuidado. Ele é importante, sim, é hoje o lastro da maioria das operações da CMA, mas a gente sabe que ele tem suas limitações, tem suas regulamentações e tem que ser muito bem analisado. A nota comercial eu vejo que é um instrumento bastante simplificado. Sua utilização ela é bem ágil, agiliza bastante o processo. Numa operação de mercado de capitais, que a agilidade é um ponto fundamental. Acho que tem um paralelo, né? No caso da CPR, sim, ela é um instrumento de crédito, né? Tem a não incidência do IOF de crédito, como previsto na lei, e tem uma série de obrigações, né, como você colocou. Então, a gente já está na lei aí da CPR 3.0 já, né, já está na 3.0, e aí verificação de lastro, auditoria, e aí, talvez nesse sentido, podemos colocar aí tanto CPR quanto CDCA na mesma prateleira.
pela demanda que isso tem de verificação e controle pós-emissão, para que você não desenquadre o instrumento, né? E a nota comercial não tem nenhuma dessas obrigações. A nota comercial é um instrumento, assim, do ponto de vista de mercado de capitais, equiparável a uma debênture, mas um processo de emissão muito mais simples. Não tem necessidade de registro em junta, não tem necessidade de aprovação em assembleia, né? Uma previsão do estatuto ali. Então, às vezes, assim, na caneta do diretor mesmo, se aprova uma CCB, se aprova uma nota comercial. Então, a lei hoje traz essa flexibilidade e é um instrumento muito, muito mais simples, com uma demanda de controles muito menor, né? E o fato de ser um instrumento de mercado de capitais, né, assim, tem tanto o mesmo benefício da CPR, né? Também não tem incidência do IOF Crédito, é o IOF TVM. E a gente tem visto, assim, grandes fornecedores da cadeia do agro já trabalhando com instrumento, né? FDICs como grandes compradores também da nota comercial. Assim, acredito eu que a democratização do acesso ao mercado de capitais para companhias de menor porte do agronegócio deverá vir por meio do uso da nota comercial, ao menos como um instrumento de estreia, né? A gente ouve muito falar assim, mercado de capitais, né? Todo mundo quer fazer IPO, quer ter ações listadas e tal, mas esse é o último passo no mercado de capitais, né? E foi um dos temas que a gente conversou um pouco antes, né, que é a dificuldade do acesso para os pequenos, médios empresários e produtores para emitirem operações de mercado de capitais. Hoje, de acordo com o rol de documentações, é complexo, demanda de uma equipe jurídica, demanda de muita expertise e experiência. E você facilitando, trazendo instrumentos como a nota comercial, com certeza é uma evolução e vai facilitar, provavelmente, a pulverização das operações no mercado. Sim, né? Porque usando esse instrumento, por exemplo, na cadeia de fornecimento de vocês, isso depois servindo de lastro de CRA, o teu fornecedor está indiretamente se beneficiando das condições que você capta no mercado de capitais sem nenhuma ineficiência fiscal aqui no meio, né? Então, sem a necessidade, às vezes, de um fornecedor seu, de qualquer tipo, e aí também sem a necessidade de um enquadramento objetivo ali, né? O cara está te entregando máquina e, de repente, o KNAI ou coisa assim não vai enquadrar ele na emissão de uma CPR, consegue fazer a nota comercial e, ainda assim, ele se beneficiar do acesso ao mercado de capitais sem emitir relatório auditado trimestral, sem ter todas as demandas de governança que uma companhia como vocês já tem, pelo amadurecimento que vocês já tiveram, mas porque vocês vão acessar diretamente o mercado, né? O mercado de capitais, ele demanda agilidade. Quando você vai emitir uma operação, você tem que já pensar na data de liquidação. E tem toda uma trajetória, um cronograma que ele tem que ser cumprido à risca, para exatamente cair naquela janela de liquidação onde vai ter o sucesso, a venda do papel para o investidor. E não pode ter exatamente gargalos burocráticos de documentação que impeçam essa evolução de forma contínua e natural. A gente acompanha muitas emissões assim, né, que ocorrem lá no nosso ambiente, e a conta é sempre de trás para frente, né? O cronograma é em que data eu preciso do dinheiro e aí depois é o que precisa acontecer até essa data para o dinheiro cair. Avançando um pouco aqui, Boita, uma das questões que a gente vê também nessa democratização aí do acesso ao mercado de capitais a maneira como as empresas também, né, enxergam essas fontes de financiamento. E eu acho que uma perspectiva de liquidez dessas operações, ela também tende a trazer uma redução do custo de capital. Então, na medida que o mercado secundário de valores imobiliários, né, de títulos de dívida se desenvolva, para um investidor, você tem uma segurança maior de que, se num evento de estresse ele precisar sair, ele tem liquidez, né? Hoje a gente vê já no Brasil um mercado de debêntures mais desenvolvido, o mercado de CRA e de CRI para grandes nomes, né? O mercado de CRI já mais líquido, principalmente pela dinâmica que os FIs trouxeram, que eu acredito que os FIAGROS vão trazer a mesma dinâmica para o mercado de CRA, né? Mas você faz uma emissão de 8 anos,
para um fundo, né, ter o interesse, ele precisa ter também a noção de que se ele precisar sair, se tiver alguma perspectiva de resgate ou coisa do tipo, independente do prazo de resgate, ele tenha esta condição. Vocês hoje veem já dentro das captações que a CMA faz essa discussão de perspectiva de liquidez e mercado secundário influenciando o preço, o range para book building, coisas assim? Com certeza. É importante mencionar que, para o agronegócio, o fundamental não é somente o resultado, é o fluxo de caixa. Então, a liquidez é muito importante. A liquidez permite que você esteja passando, às vezes, por cenários intempestivos, relacionados a condições climáticas, a questões das commodities relacionadas ao preço do produto, e com certeza ele faz muita diferença. Como eu comentei, a companhia já vem fazendo emissões frequentes no mercado de capitais e cada vez mais a gente vem buscando operações mais alongadas, para exatamente permitir que a gente tenha um caixa muito robusto, com uma posição bem controlada de curto prazo, uma duration bem substancial nas nossas operações. E a gente enxerga, sim, que o mercado secundário tem um papel muito fundamental quando a gente vai fazer a leitura. É lógico que a leitura de uma operação e as condições dela estão muito associadas ao risco de crédito que a empresa tem, que a CMA tem um risco de crédito já conhecido no mercado. Nós já temos mais de 20 mil mesmo investidores que aderiram aos papéis da CMA, e mais de 7 operações com 1,6 bilhões de reais de operação. Então, isso traz para nós uma imagem muito boa perante o mercado. É lógico que não apenas isso que traz nosso preço. Além de toda a questão também do mercado secundário, é importante a gente pontuar também que são outras condições que afetam, como a demanda de mercado, fatores externos, como aconteceu no começo, como eu comentei, dos efeitos de situações de outras empresas, como o efeito Americanas, que aconteceu no começo do ano, e também o apetite do investidor, relacionado ao tipo de risco que ele vai estar querendo ficar alocado. A gente já teve operações inicialmente que foram emitidas em CDI, depois aconteceu com a retração do CDI, o apetite do investidor foi para operações indexadas ao IPCA, e recentemente voltou novamente para o risco CDI. Essa dinâmica, essa leitura recorrente do mercado para uma empresa ativa em mercado de capitais como vocês é muito importante, porque isso te dá o entendimento de qual é o seu custo de funding olhando para frente, né? Tem aquilo que você já captou e aquilo que te entrega competitividade no financiamento da sua cadeia e uma eficiência de custo para a CMA, mas olhar para frente é importante também. Então, quanto mais reconhecida for a companhia, maior a perspectiva de liquidez do papel e você ter esse benefício, né? Aí o exemplo que você citou da Americanas, assim, no final, em janeiro, estava todo mundo querendo vender o papel da Americanas, aí não tinha comprador, quem saiu com um spread gordo, saiu pagando caro por isso, porque provavelmente eram fundos que tinham obrigação de honrar resgates dos seus investidores, né? Essa operação, por exemplo, a gente emitiu a DI mais 1,8, foi uma taxa muito importante, sendo que AAA estava emitindo papéis no mesmo período, a DI mais 3. Então, com certeza, foi muito estratégico para a companhia. Tá aí claramente o benefício de ter uma boa governança e um bom histórico. Bom, infelizmente aqui chegamos no final do nosso tempo, já está piscando aí a tela vermelha para mim aqui, mas queria te agradecer, Boita, muito obrigado aí por ter dividido o painel comigo aqui, sempre uma honra. Agradecer a todos aí e desejar um ótimo evento e um ótimo dia. Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos, a essa oportunidade, o Rodrigo, nosso grande parceiro, e agradecer também, e tenho certeza que eventos como esse, Rodrigo, no futuro vão ser vistos como marcos fundamentais para o desenvolvimento no mercado de capitais do agronegócio. Meu nome é Marcos Boita e fique à vontade para estar me acionando nas minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Um bom dia a todos. Valeu, bom dia. Tá aí, obrigada. Nossa foto oficial também, por favor.
Muito bem, obrigada. A gente vai dando sequência na nossa programação e eu queria deixar um recado a vocês, congressistas VIP, que se interessarem. Nós teremos uma nova sessão na Arena do Conhecimento a partir das 11 da manhã sobre